Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Transforme. Aqui nós falamos de Bíblia, falamos da Palavra de Deus, fazemos podcasts com vários temas interessantes, então você é muito bem-vindo. Meu nome é Daiane, eu estou aqui com a Jennifer e nós vamos falar sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus revelada. Aqui você vai encontrar a gente falando sobre alguns livros específicos, alguns temas da Bíblia e hoje nós iremos falar exatamente sobre a Bíblia, no contexto geral dela. Oi pessoal, meu nome é Jennifer, como a Daiane já me apresentou. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto geral, o que é a Bíblia. Você que é novo convertido, você que nunca leu a Bíblia ou está lendo pela primeira vez ou já iniciou e não sabe muito bem por onde começar, o que você está lendo. Hoje nós vamos explicar um pouquinho o contexto geral do que é a Bíblia. Então vem com a gente que a gente vai te ensinar. A Bíblia. O que significa a Bíblia? A Bíblia significa um conjunto de livros. Então, a Bíblia ela é um conjunto de livros escrito por diversos homens, inspirado pelo Espírito Santo, que aglomerado junto a uma revelação divina, a revelação de Deus para a gente. A Bíblia ela possui um conjunto de 66 livros, né? E dentro esses 66 livros, ele é revelado pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia ela não é uma leitura que você possa fazer como um livro corrente que você faz. Além da sua leitura normal, você precisa da revelação do Espírito Santo para compreender algumas coisas específicas da palavra. E a palavra de Deus, a Bíblia revelada, ela se renova a cada manhã. Então, muitas vezes você vai se encontrar lendo a Bíblia, lendo um versículo que você já leu diversas vezes, mas o Espírito Santo, que é esse intérprete, ele vem sobre as nossas vidas e ele revela algo a mais, algo que a gente não tinha visto antes, ou nos dá um novo entendimento. Então, ela se renova a cada manhã. A Bíblia, ela serve para crescer espiritualmente, para capacitar para toda boa obra e para ser edificado. Então, nós somos transformados, nós somos impactados através dessa leitura espiritual da palavra de Deus. A Bíblia, ela foi escrita basicamente nos idiomas hebraico, do Antigo Testamento, aramaico também no Antigo Testamento, e no Novo Testamento ela foi escrita em grego. A Bíblia, ela é composta por 66 livros, como eu disse, e ela é dividida em 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. No Antigo Testamento, ela está dividida entre Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e menores. Já no Novo Testamento, ela está dividida entre os evangelhos, que nós já fizemos alguns vídeos aqui anteriormente. Se você ainda não acessou, acessa aqui, você vai ver sobre Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá muito interessante. Então, ela é dividida no Novo Testamento entre esses evangelhos, do qual nós já falamos, Atos dos Apóstolos, cartas ou epístolas e o Apocalipse. E, bom, se você já chegou até aqui e já viu essa introdução sobre o que é a Bíblia, eu já quero te convidar a se inscrever no nosso canal, a curtir esse vídeo, a compartilhar ele, porque esse vai ser o primeiro de muitos vídeos que nós faremos com o intuito de falar sobre a Bíblia de uma maneira fácil, de uma maneira simples, que aqueles que não conhecem, que nunca leram, possam entender. Geralmente, o primeiro livro que a gente lê é o livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia e é o livro que vai relatar a criação do mundo, a criação de todas as coisas. Então vai mostrar como Deus ele criou o mundo, como Deus criou o ser humano e algo muito importante também que vai falar sobre como o pecado entrou no mundo, como que um ambiente tão bom, que era o Jardim do Éden, se transformou, deixou de ser o que era e hoje nós vivemos num mundo corrompido, caído e tomado pelo pecado. Então, ali nos primeiros capítulos de Gênesis, vai falar sobre tudo isso, sobre a criação, sobre Deus andando com o homem, tendo um contato e uma comunhão direta com o homem, porque quando Deus ele cria a humanidade, a intenção dele sempre foi ter uma intimidade, ter um relacionamento com a sua criação. E quando o homem peca e decide se rebelar contra Deus, ele perde essa comunhão, ele perde esse relacionamento com Deus, porque é isso que o pecado faz.
Então, ali nos primeiros capítulos de Gênesis, vai falar sobre esse acontecimento, sobre o pecado entrando na humanidade. E aí, um pouquinho mais pra frente, vai falar que a maldade no mundo aumentou de forma tão grande que Deus decide por bem escolher uma família, ele acha graça em uma família e diz que ele iria começar tudo de novo por meio dessa família. Então, ele manda o dilúvio e ele escolhe Noé e sua família para poder serem as pessoas que darão início novamente a todos os povos da terra. Então vem o dilúvio, a humanidade é destruída, tudo é destruído. Somente ficam os animais, que foram um casal de cada animal na arca e a família de Noé. E depois disso, começa-se tudo de novo. Mas mesmo assim, a maldade continuou aumentando no mundo. A maldade não deixou de acontecer. E então ali, da metade do livro de Gênesis, vai contar como a maldade continuou aumentando no mundo. E vai começar a falar sobre o plano de Deus que ele teve para a nossa redenção e para o nosso perdão de pecados. Então, continuando no livro de Gênesis, vai nos contar que Deus ele escolhe um homem chamado Abraão. Inicialmente Abrão, e depois ele muda o nome para Abraão. E diz a ele que ele seria o pai de nações, que ele seria que as nações seriam abençoadas por meio dele. Abraão tem um filho chamado Isaac. Isaac tem um filho chamado Jacó. Aliás, 2 filhos, Jacó e Esaú, que eram gêmeos. Os dois são pais de 2 grandes nações. Só que a aliança de Deus era com Jacó, que lá na frente vai se tornar a chamar Israel. Israel, ele tem 12 filhos, e desses 12 filhos vão nascer as 12 tribos de Israel que nós conhecemos, e vão ser formadas as tribos um pouco mais pra frente. E bom, desses 12 filhos de Israel, um dos filhos dele, que é José, vai para o Egito. Lá ele é preso, lá ele também, depois de ser preso, ele é solto, se torna governador. E então ele leva a família dele para o Egito, os seus 11 irmãos, os seus pais, e os servos dos seus pais, todos para o Egito. E lá eles moram e ficam durante 400 anos neste lugar, se tornando escravos de Faraó. É interessante essa parte de José, porque nesse período houve uma intriga entre irmãos e ele foi vendido como escravo para o Egito. E olhando de certa forma, assim, de forma, né, de fora, a gente pensa, nossa, que coisa terrível. E de fato foi uma coisa terrível. Mas aí a gente já vê que Deus tem providências onde nós não compreendemos. Então José ele foi vendido e foi falado para o seu pai que ele havia sido morto. E ele foi para o Egito. Lá ele sofreu muitas perseguições, mas em todo o tempo ele buscou viver diante de Deus da forma que agradava a Deus. Mesmo ele sendo exposto a diversas coisas, a diversas tentações, a prioridade dele, a escolha dele sempre era agradar a Deus. E com isso, Deus usou a vida de José e esse revés, por assim dizer, para entrar com salvação na família de Israel, nas 12 tribos que seriam formadas ali como uma tribo, uma nação separada para Deus. Então, através da vida dele, quando houve uma fome na terra inteira, ele conseguiu entrar com auxílio na sua família, ele trouxe a sua família para junto dele no Egito, que era o único lugar onde havia alimento, e ali eles não foram extintos, não houve a morte e o fim daquela descendência, porque já era algo separado e previsto por Deus. E é interessante porque eu sempre me fiz a pergunta de como que aquele povo foi parar no Egito. Porque ali mais pra frente tem uma história muito conhecida, que é o povo atravessando o Mar Vermelho, as 10 pragas do Egito, o povo sendo liberto. E eu sempre me perguntei como que aquele povo foi parar lá. Então, quando a gente começa a fazer uma leitura mais detalhada, entender alguns pontos, a gente começa a entender isso. Que um primeiro foi para o Egito, aconteceram várias coisas que, como a Daiane disse, eram provisões de Deus. E depois toda a família de José foi para o Egito também. E para que não passasse fome, como ela disse,
Então toda a família de José foi para o Egito, porque lá tinha alimento. E José, ele era o governador do Egito naquela época. Só que o faraó, que escolheu José como governador, ele morre. Começam a vir outros faraós. José morre, a família dele morre. E outro faraó que não conhecia a família de José, que não conhecia o Deus de José, começa a governar sobre o Egito. E ele percebe que o povo começava a crescer muito. Eles começaram a se multiplicar de maneira muito grande. E ele fica com medo, porque naquela época o povo era escravo de Faraó. E ele fica com medo que aquele povo se rebelasse em alguma hora e tomassem o trono dele. Tomassem o lugar dele. Então, ele começa a oprimir ainda mais aquele povo no Egito. Então, o povo chegou lá, de certa maneira, sendo muito bem-vindo e sendo tratado como parte da realeza, por assim dizer, porque era parentes do governador, que dominava toda aquela terra abaixo de Faraó. E no fim, com o passar dos anos, com o passar das gerações, aquilo que ele fez foi esquecido. E aí eles começam a ser oprimidos e escravizados. E a nação de Israel, por ser uma nação abençoada de Deus, eles se multiplicavam muito. Então eles tinham um grande número de pessoas. E com isso, realmente era muito fácil deportar, por assim dizer, o faraó ou quem quer que fosse. Então o faraó começa a oprimir justamente para, como posso dizer, para não deixar com que nenhuma rebelião surja. E aí escraviza, começa a tratar de forma hostil, a perseguir. E em determinado momento, quando ele não tem mais o que fazer, ele recorre ao extremo, que é não deixar mais com que novas crianças do sexo masculino nasçam. Então ele começa a pedir para que as parteiras matem as crianças que nascerem do sexo masculino, porque ele não quer que tenham mais pessoas hebreias ali naquele lugar, para não representar um risco para ele. E aí termina a narrativa de Gênesis e nós começamos no livro de Êxodo. E o livro de Êxodo vai falar sobre a libertação desse povo. Êxodo significa literalmente a saída. Então vai falar que Deus ele escolhe um homem que, dentre dessas crianças que nasceu nessa época, que o faraó tinha decretado que as crianças morressem, para que não houvesse mais a multiplicação dos hebreus. Mas Deus ele escolhe um homem. Então os pais dessa criança são muito sábios, escondem essa criança, só que chega um momento que não dá mais para esconder ela. E colocam ele num cesto, ele vai pelo rio até perto da filha de Faraó, quando ela estava se banhando. E a filha de Faraó adota essa criança. E essa criança é Moisés. Só que aí, na juventude de Moisés, depois na vida adulta dele, ele tem alguns problemas com os egípcios, porque ele vê os egípcios afligindo o povo, e ele se revolta, ele se ira e mata um desses egípcios, e ele precisa fugir, porque Faraó quer matar ele. Então ele foge, e aí nesse momento de fuga, no momento que ele passa 40 anos fora do Egito, Deus chama ele e diz que ele seria o libertador desse povo. E aí o livro de Êxodo vai narrar essa parte do embate de Deus contra Faraó, contra os deuses egípcios, as 10 pragas do Egito, para que fosse cumprida e para que fosse vista a soberania de Deus ali no Egito. E aí então Moisés vai e, pelo poder de Deus, ele liberta o povo daquela escravidão. E ali também são instituídas as primeiras festas judaicas, que são coisas muito importantes que a gente precisa fazer, porque há festas que nós comemoramos até hoje, como a Páscoa. Então, ali é instituída a Páscoa, ali é instituída algumas das festas que eles praticavam logo ali no início daquela libertação daquele povo. Nessa parte do Êxodo, né, a gente saiu de Gênesis, foi para Êxodo, é importante ressaltar o quê? Como eles ficaram muito tempo no Egito, eles acabaram pegando algumas práticas do Egito também, de Faraó, que eram festas pagãs, que eram adorar outros deuses. Então eles se distanciaram da adoração real de Deus e eles começaram a entrar na mesma vivência do Egito ali. E quando Deus fala para Moisés que ele tem que tirar o povo dali, Moisés chega a Faraó e fala: tira o povo para que ele me adore em outro lugar. Então ele quer separar um povo para sua adoração. Então, quando Deus tira, como a Jennifer falou, Deus tira o povo de dentro do Egito,
da posse de Faraó, por assim dizer. E o povo não sai apenas fugido do Egito, mas pela operação dos milagres de Deus e por Deus ter ferido o Egito e Faraó, eles saem também com uma grande quantidade de posse de coisas. Então, os egípcios deram muitas coisas para eles, então eles saíram com bastante coisa. Então, eles saem do Egito, vão para o deserto, ficam 40 anos no deserto, e ali Deus vai trabalhando a mentalidade, a vivência deles e trazendo uma cura espiritual e uma cura moral para eles. Então, Deus vai instituindo ali, através das festas, através dos mandamentos, como é uma vida de acordo com a vontade de Deus, como é uma vida para adorar a Deus, porque não é de qualquer jeito que nós podemos se chegar e adorar a Deus. E ali, nesse período, Deus vai trabalhando e vai construindo o coração do seu povo. E dali em diante, eles começam a viver de maneira que agrade a Deus, a viver da forma que Deus planejou que eles vivessem. Então, com as festas, com jejuns, com preparação, com sacrifício para adoração. E é necessariamente isso que o próximo livro, que é o livro de Levítico, vai relatar. Como que um Deus puro e santo se relaciona com um ser humano pecador e caído. Então, todas as leis e os mandamentos que Deus deu àquele povo era para que aquele povo pudesse ter acesso a Deus. E é justamente isso que o livro de Levítico vai começar a narrar. Como que um Deus santo se relaciona com um ser humano pecador e caído. Como que um Deus todo-poderoso pode se relacionar com nós, seres humanos. E Deus institui as leis e os seus mandamentos para que essa relação, esse relacionamento fosse possível. Assim como era lá no Jardim do Éden, quando Deus criou a humanidade, tinha um relacionamento ali com ele todos os dias. É isso que Deus sempre quis com o seu povo. Só que para isso acontecesse, antes lá no Éden o homem não tinha pecado. Hoje, ou nesse contexto de Levítico, aquele povo cheio de pecado, cheio de idolatria, cheio de um monte de coisas, cheio de deuses falsos nos seus corações, Deus precisava instituir uma maneira em que eles fossem santos. Então Deus dá as leis para que eles o obedecessem. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o livro de Levítico, sobre o livro de Números e os próximos livros da Bíblia, eu quero te convidar. Toda semana vai ter vídeo novo aqui no nosso canal, falando sobre a Bíblia, falando sobre o contexto de cada livro da Bíblia, alguns detalhes. Nós vamos iniciar dessa maneira um pouquinho mais geral, um pouquinho mais generalizada, e depois a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo em cada livro, sobre os personagens mais importantes e essenciais. Toda semana a gente vai ter vídeo novo aqui no canal, falando mais sobre a Bíblia. A cada vídeo nós vamos falar de 2 livros com um contexto um pouquinho mais geral, com um contexto um pouquinho mais ali por cima. E nos próximos vídeos a gente vai entrar mais a fundo, a gente vai falar dos personagens principais e das principais histórias da Bíblia. Então, se você não é um conhecedor profundo da Bíblia, você está no lugar certo. A gente vai falar aqui de uma maneira bem fácil, bem didática, para que você se sinta familiarizado com a Bíblia. Então, você está mais do que convidado a vir com a gente para que você entenda um pouco mais o contexto geral, como a Jennifer falou que nós vamos tratar aqui, e isso desperte no seu coração a vontade, talvez, de dar uma aprofundada a mais. Mas se você não sabe nada, você fala, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não entendo de Bíblia, esse é o lugar certo para você ficar. E não esquece de compartilhar com seus amigos, com a sua família, com todos que estejam com você. Convide alguém para poder assistir esse vídeo com você, a estar nessa caminhada. Se você é novo, se você nunca leu a Bíblia, ou se você leu e parou, continue e convide alguém para poder continuar nessa jornada com você. Esperamos você aqui no próximo vídeo. Fique com Deus.